Fala, palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada, é um prazer ter você aqui com a gente. Antes de qualquer coisa, hoje eu vou começar pelo começo. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho, hypar o vídeo se o vídeo estiver legal, para dar uma moral pra gente junto com o YouTube. Estamos chegando aí em 13.600, quase 14 mil inscritos. Nossa meta é chegar a 15 mil até o final do ano. Então acho que a gente vai conseguir com a ajuda de vocês. E, enfim, semana que começou... Tem gente que fala que semana começa no domingo, tem gente que fala que começa na segunda, né? Mas enfim, vamos considerar que a semana que está começando agora é uma semana que começa, que vem aí com um empate frustrante no domingo, 0x0 com o Cruzeiro. O Palmeiras jogou muito pouco, não vou nem dizer jogou muito mal, jogou muito pouco. Não justificou o hype em torno de si mesmo, né? Foi um time que não conseguiu entregar. Mas aí, depois da entrevista coletiva, né? O jogo acabou fazendo com que muita gente perdesse um pouco do entusiasmo, pensando na possibilidade da virada da quinta-feira. Uma possibilidade que, aliás, na qual eu acredito bastante. Mas isso à parte, o palmeirense que assistiu ao jogo ficou meio preocupado, principalmente porque a LDU vai jogar de uma maneira mais ou menos como o Cruzeiro jogou, né? Botes certeiros em cima da série do Palmeiras, mas mais procurar fechar os espaços, né? O Cruzeiro claramente veio buscar um empate em São Paulo e conseguiu esse empate, né? Não vou nem falar das polêmicas de arbitragem, acho que não carece falar. Para mim, passar rapidamente. Para mim, gol do Cássio, o gol lá que o Cássio tá com a bola no chão deveria ter sido validado. Para mim foi pênalti naquele lance da mão do Djalma. E o lance do Gustavo Gomes, amarelo bem dado. Ele continua pela força excessiva só. Não merecia vermelho não. Mas vamos seguir. Pensando na quinta-feira, né? Deu um pouco de decepção de ver como o Palmeiras jogou. Mas aí na entrevista coletiva do Abel, deu para recuperar esse ânimo, porque ele pareceu estar muito certo do que vai acontecer, né? O Abel nunca é um cara de prometer vitória, nunca promete conquista, ele promete sempre trabalho, esforço, competição, né? Ele promete sempre isso. E ele falou sobre aguardem, será uma noite mágica. Ele ousou, né? Ele foi mais ousado que o normal dele, para falar que realmente passa confiança. Pode ser papo de coach, papo motivacional? Pode. E em parte, certamente é. Mas também denota que o cara não é de falar esse tipo de coisa assim, dessa maneira, né? Dar esse all-in que ele deu, ele não daria esse all-in sem qualquer lastro, né? Então dá para se imaginar que tem um lastro acontecendo aí, tem um porquê dessa confiança excessiva do Abel. E aí, listando o discurso dele e vendo também os gestos dele durante os jogos, enfim, dá para mais ou menos sacar por que ele está tão confiante. Existem alguns fatores, né? Bom, o primeiro fator, o time vai estar mais descansado. Haverá um espaço de 32 horas ociosas até o dia do jogo. Isso é o que o Abel sempre pede. Joga num dia, 3 dias sem jogar, joga de novo. Isso é o que o Abel sempre pede, e diante disso ele fala, havendo espaço para descansar, eu não tenho o que falar. Tá mais do que bom. Esses três dias sem jogar, para eles, na visão do Abel, basta. Se sempre for assim, não haverá motivo para reclamação de descanso, de calendário, esse tipo de coisa. O problema é que na maioria das vezes não acontece isso, não é só com o Palmeiras, né? O Flamengo também passou por isso, jogou com o Palmeiras no sábado, jogou com o Palmeiras com um intervalo menor, né, do que o Palmeiras tinha jogado também. É o tipo da coisa que vai acontecer com frequência, não tem o que fazer, mas para esse jogo o Abel tá tranquilo porque haverá esse descanso. Então esse é o ponto 1 da confiança dele. O ponto 2 tem a ver com o ponto 1. O cansaço que o time está apresentando, e quem assistiu ao Palmeiras e Cruzeiro viu uma equipe cansada desde o começo da partida. Parece que o Palmeiras entrou cansado e fora da sintonia do jogo. Pô, o Abel explicou, os caras chegaram, eles viajaram na madrugada de quinta para sexta na semana passada, chegaram meio-dia aqui, e o Abel confidenciou que ele nem sequer deu treino naquela tarde. Ele tomou um comprimido que ele citou, né, que foi o Moeda, que é um funcionário antigo do Palmeiras, trabalha no Palmeiras há muitos e muitos e muitos anos, que ele pediu um comprimido para dormir e capotou. Diz que ele só foi acordar no outro dia, para você ver o nível de cansaço dos caras. E ele fez uma ponderação, pô, se eu que não corri, que fui lá só ficar ali do lado do campo, tava exausto assim, imagina os caras que correram, imagina quem trabalhou. Então, esse cansaço vai estar fora, a altitude não vai ter, né? Isso é uma coisa também que é importante pegar. O Palmeiras, não vou dizer que o Palmeiras subestimou a altitude, porque o Palmeiras tem o seu protocolo, né? Costuma chegar com horas adequadas para isso. Dessa vez foi um pouco menos de horas que o normal, do que o Palmeiras costuma chegar, mas o Palmeiras também chegou com antecedência, né? Para disputar a partida em Quito.
Mas deu para ver claramente que o time sentiu cansaço. Você olhava para os jogadores, às vezes com 10 do primeiro tempo, jogadores que nem estavam correndo tanto, assim, até pelo posicionamento deles, como é o caso do Murilo e do Gustavo Gomes, ambos estavam muito cansados no início da partida já. Então, é de se imaginar que esse time está realmente estafado, né? Esse é um outro ponto que também dá para dar confiança pro Palmeiras. Tempo de descanso e não ter altitude. O terceiro ponto, eu acho que o Abel identificou qual foi o problema do Palmeiras em Quito, e mais do que o que foi, quem foi o problema do Palmeiras em Quito. O Palmeiras teve 2 problemas centrados em 2 jogadores que entraram para aquele jogo e que não deveriam estar jogando, né? O Palmeiras entrou com o Rafael Veiga, né, que vinha sendo até opção titular em alguns jogos, mas a posição está muito mais para o Maurício do que para ele, né? E teve o meio-campo, o Palmeiras jogou desfalcado do Aníbal Moreno, né? O Palmeiras teve que fazer mudanças ali e acabou jogando com o Emiliano Martinez. E foram 2 jogadores que foram citados nominalmente numa pergunta durante a entrevista coletiva e ele expôs os 2. Falou o Veiga tinha que acompanhar o 33, o Quinones, e para quem vai lembrar, o Quinones pegou bastante na bola, participou bastante do jogo, e o Martinez tinha que acompanhar nada menos que o Vidjamil, que fez 2 gols. Então, quer dizer, não funcionou. Essa entrada do Fux como titular diante do Cruzeiro foi uma preparação. Eu tenho quase certeza que se o Aníbal não reunir condições para voltar, quem vai jogar de titular vai ser o Fux. E aí meio campo vai ter Fux, Andrés. Eu não sei se o Felipe, tá? Eu não sei se o Felipe começa o jogo. Eu não duvidaria ele começar com o Sousa. O Felipe saiu no intervalo do jogo de São Paulo agora contra o Cruzeiro. Ele claramente estava pregadaço também. Aliás, o Felipe acho que ele vem acumulando um cansaço, né? Muitos anos jogando em temporada europeia, com um espaço de tempo entre os jogos muito maior. Não sei não se o Felipe não está abrindo o bico no final da temporada, como o Aníbal Moreno abriu o bico na última temporada, né? Vamos lembrar que o fim de ano do Aníbal Moreno foi péssimo, né? Em termos de rendimento. Ele despencou depois em determinado momento e já era, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui agora com o Felipe. Mas se não for o Felipe, eu acho que vai ser o Sousa, que também entrou, não faz um pouquinho de fumaça por ali, mas ele tem uma jogada muito repetitiva, né? Ele pega aquela bola no bico da área e finge que vai para dentro, corta de volta finge que vai para fora, corta de volta para dentro e vem o arco para a área, porque ele cruza muito bem, mas é uma jogada que normalmente ela termina ali, né? Então eu acho que ele pode produzir mais, talvez começando o jogo ele possa produzir mais. E o Maurício na do Veiga, para mim é praticamente uma certeza. O Veiga assim, até confidenciar aqui, vou dar um milagre sem falar o nome, mas pessoas muito próximas a ele, mesmo assumem que ele não tá bem, sabe? Eu acredito que, não é possível que o Veiga não tá vendo que ele não tá rendendo, né? Eu acho que o Veiga deveria, finalizando esse ano, conversar com o Abel, não sei, ou mesmo agora, porque ele não tá conseguindo render quando ele entra, ele não tá o Rafael Veiga, faz tempo, né, que ele não tá, e tá começando a prejudicar o time. Então ter detectado qual foi o problema lá, também é uma questão. Acho que o esquema também, da maneira como ele entrou, ele atraiu muito, né, a LDU para dentro da área, então acho que também ele vai mudar tanto a forma de jogar, quanto algumas peças, né. E eu acho que o quarto item dessa questão tá na torcida, né? O Abel confia muito na mística do Allianz Parque. Ele sempre fala que, recentemente ele até falou, né? Nós quando estamos com a Mancha Verde somos foda de verdade. E é verdade. Quando a Mancha joga junto, você pode gostar ou não gostar das atitudes da Mancha Verde. Existem muitas atitudes que a Mancha tomou ao longo da sua história que são condenáveis por próprios membros da Mancha Verde, né? A Mancha sabe que errou em muitos momentos, mas a importância que a Mancha Verde tem dentro do estádio é inegável. E por que a Mancha Verde é a maior torcida? Fosse a Tupi a maior torcida, seria a Tupi que teria essa representatividade dentro. Mas o importante é as torcidas remarem juntas, as organizadas remarem juntas, algo que elas já fazem há um bom tempo, elas têm remado juntas, isso é importante. E a Mancha estando junto, de fato, o resto do estádio se contagia com a Mancha e vai embora, e acho que o Abel confia nisso. Também, ele percebeu, contra o Cruzeiro havia 40 mil torcedores, né, num jogo de domingo à noite, quer dizer, o torcedor está acreditando, o torcedor está imbuído aí desse ânimo que o Palmeiras vai se classificar. Eu, em 5 anos, nunca tinha visto o Abel dar um all-in tão grande. Para quem nunca jogou poker, all-in é quando você aposta todas as suas fichas, né? Você olha, a sua mão tá muito boa, você fala, não, cara, minha mão tá muito boa, eu vou dar um all-in aqui.
Isso acontece bastante no poker, é comum, e aí você leva tudo ou você perde tudo, né? O Abel tá dando um all-in nesse jogo aí, no sentido de tá apostando tudo que ele tem nesse jogo aí, não apostando o ano, mas apostando todas as fichas que o Palmeiras vai reverter a situação nesse jogo. É uma confiança muito grande, por um lado fico muito satisfeito de ver esse grau de confiança, espero que ele esteja conseguindo transmitir isso para os atletas, né? Mas é uma situação assim, ele mexeu com brio, ele tá chamando, falando em noite mágica, né? Para quem viu a entrevista coletiva, ele fala: venho, porque quinta-feira vai ser uma noite mágica. Eu acredito, não me pergunte como, não me pergunte de que jeito, não me pergunte quando, mas eu sei que vai acontecer, eu acredito, tenho fé. E vou ser sincero, hein? Eu acredito muito nessa classificação, mas muito mesmo. Se o Abel acredita por essas razões, eu acredito por umas razões parecidas. O Palmeiras estava jogando bem. O Palmeiras tem um jeito de jogar. O Palmeiras não conseguiu colocar esse jeito para jogar em Quito por questões geográficas. O Palmeiras não conseguiu colocar esse jogo contra o Cruzeiro, porque primeiro que o Cruzeiro conseguiu ir muito bem ali, mas porque o time estava claramente cansado e fora da rotação necessária, né? Além da arbitragem que atrapalhou, não deixou o jogo acontecer, tem uma série de problemas. Mas, por exemplo, contra o Flamengo no Maracanã, o Palmeiras conseguiu se impor. Então, para pensar nisso. O Palmeiras ele jogou dos últimos, 12 jogos, 3 jogos não muito bem. Bahia, LDU e o Cruzeiro, né? Então eu acredito que existam muitos motivos para o palmeirense acreditar nessa virada na quinta-feira. E a gente vai falar bastante desse jogo até lá, ao longo da semana, porque não tem como pensar em outra coisa. Muito obrigado por você que chegou até o final desse vídeo, é um prazer ter você aqui. Se inscreve no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho. Todo dia vídeo novo de Palmeiras aqui. Sexta-feira às 16 horas tem a Marada Live. Quem inventei esse nome, a minha esposa detestou Marada Live, mas eu achei legal, vou usar mais um pouquinho. Enfim, acho que tá sendo legal ter essa experiência com vocês. Queremos chegar em 15 mil até o final do ano, 15 mil inscritos, estamos com 3.600, quase 3.700. E eu queria falar só pra gente finalizar dessa camisa aqui, ó, que é uma camisa que eu considero talvez uma das mais legais da minha coleção. Não sei se deu para reparar ao longo do vídeo, né? É uma camisa da seleção de Camarões, né? É uma camisa que foi utilizada na Copa Africana de Nações, né? Em 2022, Camarões ganhou a Copa Africana de Nações pela segunda vez e consecutiva, tinha ganhado a edição anterior, e eles queriam jogar na Copa do Mundo com essa camisa, porque na Copa Africana de Nações eles jogaram com essa camisa sem manga, né? Uma camisa sem manga. E a FIFA não permitiu. Falou que não fazia parte do uniforme de jogo, explicação meio capenga, e aí Camarões protestou, mas também falou, pô, não vamos bater de frente com a FIFA. Simplesmente costuraram uma manga preta em todas as camisas tinham uma manga preta aqui, né, que cobria ali transformava numa camisa, e aí existe até a imagem na internet, é muito engraçado, e aí, enfim, a FIFA teve que deixar, mas enfim, da minha coleção de mais de 100 camisas, fora as do Palmeiras, que são mais ou menos, eu tinha feito uma contagem, 74 ou 75, algo assim. As outras 100 que não são do Palmeiras estão aqui, quase todas aqui do meu lado, e essa é uma das minhas favoritas. Beleza? Obrigado mais uma vez, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.